comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Boa noite, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no programa No Divã com Roseli de Moraes. E nós estamos aqui com Ademir Dantas. Ademir Dantas, ele é de Americana, ele é parapsicólogo e hipnoterapeuta. É isso, né? Hipnoterapeuta, é um nome complicado. Tudo bem, Ademir? Seja bem-vindo. Eu agradeço muito pelo convite, é um prazer conhecê-la, Roseli. Estou à disposição para poder dar esclarecimentos a respeito do meu trabalho, bem como regressão, depressão, hipnose, tudo que está na curiosidade das pessoas, né? Que bom, a gente tem acompanhado o seu trabalho na cidade de Americana, pelos Faces, o povo tem gostado bastante de você e sugeriram, olha, tem o Ademir Dantas lá de Americana, trabalha com hipnose, regressão, né? E você tem bastantes pacientes que gostam dessa área, dessa linha, né? Da hipnose e da regressão. Então, a gente está trazendo você para falar um pouquinho do seu trabalho. Então, Ademir, fala um pouquinho de você, do seu trabalho, como que funciona o seu trabalho lá em Americana. Bom, então eu sou parapsicólogo. Uma definição até do que é um parapsicólogo, o que ele faz, quer dizer, é da linha da parapsicologia. Para significa além, psique significa mente e logia significa estudos. Então, eu sou formado em parapsicologia pelo Instituto Brasileiro de Parapsicologia Clínica de São Paulo. E o Instituto Richard, que é um instituto de treinamento parapsicológico, pesquisas parapsicológicas e tratamentos psicológicos. O meu trabalho ele está relacionado à hipnose clínica. Então, eu tenho duas formações. A formação de hipnose é uma formação que veio complementar uma terapia que a gente faz, que é chamada terapia de regressão de memória. Você utiliza não somente a hipnose para poder ajudar o paciente a resolver problemas de saúde, como você trabalha com a regressão para ajudar os problemas psicológicos. Então, isto é uma parapsicologia, isto é uma hipnoterapia. Qual é a diferença dos tratamentos tradicionais? É que com a hipnoterapia, com a hipnose e com a regressão, nós tratamos a causa da depressão, bem como a causa da ansiedade e a causa dos traumas psicológicos que a pessoa tem. Entendi. Ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Me fala um pouquinho como que funciona a regressão. A regressão ela começa por um processo de relaxamento. Primeiro você tem aquela anamnésia, que é o histórico do paciente, como foi sua vida. Você conhece um pouco dessas informações, uma entrevista. E aí você vai pegar e colocá-la num estado profundo de relaxamento. Esse relaxamento já é um relaxamento hipnótico. Ela deita num divã e lá ela vai começar a relaxar todo o seu corpo, a sua mente. Chega num determinado momento dentro do relaxamento, entramos com a hipnose. Ou seja, começamos a induzi-la a um processo de transe hipnótico, que é um estado quase sono, mas ainda consciente. A pessoa alcança um nível bem profundo dos níveis elétricos cerebrais, que é chegando entre 4 a 12 ciclos por segundo, que é entre o nível teta e o nível alfa, e nesse momento nós iniciamos o processo regressivo. Então, o que é uma regressão? São lembranças. São memórias, por isso que chama terapia de regressão de memória. Se você está sofrendo de depressão, você sofre de uma angústia que você não sabe a causa, não sabe de onde vem. Você tem crises de choro intermináveis, se sente completamente insegura diante da vida, das pessoas, diante de tudo. Sente-se completamente desesperado e não sabe de onde vem tudo isto, é aí que entra a regressão. Porque a regressão vai buscar lá nas suas memórias todas as experiências vividas. Isso pode ser na juventude, na adolescência, na infância e ainda vamos mais além, que é até dentro do útero materno. Aproximadamente a partir dos 3 primeiros meses na formação intrauterina. Então, tudo o que aconteceu ficou gravado nessas memórias. A pessoa relata um estado ou um conflito depressivo, pegamos todo aquele sentimento que ela tem. Por exemplo, eu sei uma angústia que eu não sei de onde vem.
Nós vamos fazer exatamente essa ligação dessa angústia com as memórias que têm registros de angústia. Então vamos imaginar que você, quando criança, você sofreu uma angústia com o pai ou com a mãe, ou com a vida que você teve. A memória vai se abrir, nós vamos estimular essa memória, e aí nós vamos fazer com que a pessoa exteriorize tudo aquilo que ela sentiu naquele momento. Ô Dantas, deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, com todos os pacientes que você tem atendido, essa raiz do problema acontece mais na fase da adolescência, na fase infantil ou na fase do útero da mãe? Não, a fase mais importante é da infância. Ok, então geralmente é infantil. A maioria dos casos, a origem começa na infância, tá? Alguns casos você até pega uma experiência traumática já na fase adolescente. Ok. Por exemplo, revolta com os pais, e aí rebeldia e quer ir embora de casa, ou é expulso de casa, ou brigou com o mundo e com tudo. É uma fase adolescente. Mas a raiz, mesmo você encontrando um estado de revolta na fase adolescente, você vai perceber que também aconteceu coisas na infância para chegar naquela fase. Sim. No caso, como Freud fala, seria na fase do complexo de Édipo, que seria dos 4 aos 7 anos. Sim, essa fase é uma fase importante no sentido de que a pessoa ela teve uma relação afetiva muito forte com seu pai e com a sua mãe. Então, esses complexos, sejam eles edipianos com o pai ou sejam o complexo de Electra com a mãe, isso resulta numa relação afetiva que pode ou estar recheada de conflitos, sim, de angústias, sim, e, sobretudo, angústias completamente difíceis de se lidar pelo próprio sujeito, que é a pessoa que está sofrendo aquilo. E aí nós vamos fazer com que ela reviva isto. Então, imagine, por exemplo, se você teve uma relação com o seu pai e foi uma relação muito difícil, muito dolorida, né? Aquilo criou-se um significado psicológico para você. Ok. Então, esse significado, ele expressa exatamente todas as suas emoções e todos os seus sentimentos. Aquilo está na memória. A pessoa não tem consciência dessa memória, nem desse sentimento e nem dessas emoções. Então, o cérebro age através de impulsos. De repente ele sente uma raiva aqui e ele explode de uma maneira tão descontrolada e ele não sabe por que ele explodiu. E veja bem, às vezes ele teve uma raiva tão grande com o pai, mas ele está explodindo com a esposa. Ou ele está explodindo com o marido, ou com o filho. Quer dizer, não é o pai dele, mas a intensidade daquela revolta. Deu uma descarga naquele momento, né? Relembrou do inconsciente dele. Aquilo soma uma quantidade de energia tão grande que nesse momento ela não tem controle nenhum. Ele transferiu. Então ele transfere e aquilo vem como uma reação puramente impulsiva. Entendi. Esta reação inconsciente que ele não tem acesso é que nós vamos, com a regressão, acessar. Ok. Então, por exemplo, se ele tiver que explodir aqui uma situação ou uma experiência de raiva com o seu trabalho ou com o seu relacionamento, nós estamos vendo que essa energia explosiva que ele carrega não é nem do trabalho e nem do relacionamento. Sim. É algo que no inconsciente dele ainda está lá e ele nunca resolveu aquilo. É mais ou menos assim. Nós temos que, de vez em quando, visitar o passado, né? E vamos resolver as coisas que ficou lá, que guardamos e achamos que aquilo não vai ter importância nenhuma, mas acaba ao longo da vida aparecendo, se manifestando. Então a regressão ela nos coloca exatamente naquele estado. E naquele estado, quem está brigando com a esposa aqui é exatamente aquela criança que está regressivamente se manifestando. Então aquela criança, se ela tem 2 anos e ela começa a se manifestar a partir dos 2 anos, ela vai começar a brigar aqui exatamente com os mesmos 2 anos que ela está vivenciando, porém o objeto da sua revolta, que ali na frente estaria sendo a sua esposa ou o seu patrão ou o seu chefe, ele vai ser substituído pelo seu pai. Então, na regressão é até interessante, eu costumo sempre dizer, agora eu vou chamar o seu pai. Eu vou abrir a porta e vou pedir para que o seu pai entrar. Às vezes o pai dele já faleceu há 30 anos, mas o pai dele vai entrar.
Sim, com certeza. Na mente dele, ele está recebendo Ele tá lá. o pai. Só que quem está recebendo o pai não é aquela pessoa adulta, e sim aquela criança que está Novamente. regressiva. Aí eu peço para que ela olhe para o pai e diga para o pai tudo que ela sentiu quando ela tinha 2 anos de idade. Põe essa raiva para fora. Então aí você começa a ver a explosão. As pessoas gritam, choram, esperneiam, esbravejam. Elas estão realmente colocando para fora aquele trauma. E é esse o processo da ressignificação, porque quando você esvazia toda essa memória ela vai encontrar um silêncio tão grande dentro dela, e ela precisa desse momento para a sua própria reflexão. E o interessante é que tudo isso a pessoa está praticamente consciente. É isso que eu ia falar. Ela não perde Ela a não consciência perde a na consciência. regressão. Em alguns casos, até induzimos a pessoa a um estado hipnótico mais profundo, e quando ela retorna, ela não lembra de parte do que ela vivenciou. Mas isso são autodefesas que muitas vezes tem. Sim. Né? Ele pode expressar algo que ele não tem consciência, e aquilo é tão agressivo dentro dele que ele acaba, para se proteger, não lembrando. Entendi. E aos poucos nós vamos trazendo aquilo para a consciência, mostrando para ele o que foi que realmente aconteceu naquela experiência. E fazer ele tomar consciência do porquê que ele não consegue ter esse controle. E que ele não está sendo ele mesmo naquele momento. Ele está sendo aquela pessoa enraivecida. Sim. E é esta pessoa enraivecida do passado é que nós estamos tratando. Porque é exatamente essa pessoa é quem está sofrendo, é quem está com depressão, é quem tem medo, é quem vive com insegurança de tudo, é quem tem síndrome do pânico. É quem está doente frequentemente, é quem está sempre passando por problemas Ou, e na dificuldades. realidade, nós somos a criança, né? Nós somos o adulto é. em criança. E, às vezes, as nossas fraquezas, vamos dizer, né? É aquilo que nós não resolvemos enquanto crianças. Mas me fala na parte, no útero da mãe. Quais os problemas que você percebe dos pacientes? Porque eu falo assim que a teoria é linda, né? Mas a prática, quando a gente estuda a teoria toda, né? Dentro de um contexto todo, e coloca isso em prática, a gente fala assim, nossa, como que a teoria, a prática realmente... Mas o dia a dia na prática é outra coisa. É outra coisa. Lá no consultório isso acontece praticamente diariamente. Sim. Então, você imagina, ontem mesmo, quando você fez contato comigo, eu estava com uma senhora de 53 anos. Ela já fez vários tipos de tratamento e, segundo ela, nunca conseguiu resolver os traumas que ela tem. E fizemos a regressão. Na primeira sessão, já fui buscar a causa. Então, você imagina, uma senhora de 53 anos, de repente, ela começa a se encolher, começa a ficar como se fosse um feto, que chega até a colocar o dedo na boca e começa a chorar, né? E ali, naquele momento, ela começa a relatar o que foi que ela viveu dessa experiência. Agora, a maioria dos casos, tá, que o sistema intrauterino se manifesta numa regressão é sempre porque o trauma principal foi sempre a rejeição e o abandono. Ok. Tá? Entendi. Normalmente, quando a pessoa volta na vida intrauterina, é porque ela não queria nascer, é porque ela foi ameaçada de aborto, ou porque houve uma ameaça de abandono completo. Então, se você vê os casos como eles acabam surgindo, vou dar um exemplo típico da última regressão que eu fiz. A paciente tinha uma depressão muito grande, toma vários tipos de remédios antidepressivos e calmantes, e nunca descobria por que ela tinha tanta revolta e tanto medo. Voltou para a vida intrauterina, aí parecia que o ambiente era gostoso e agradável. De repente ela colocou a mão no pescoço e começou a gritar: me tira daqui, socorro, estou me afogando. Bom, a primeira impressão ela caiu numa piscina ou caiu numa banheira e acabou tendo uma experiência de afogamento. Não era nada daquilo. Segunda impressão, ela estava dentro do útero materno e se afogando dentro do próprio líquido amniótico, o que isso também não acontece. Tá? Então, naquele momento, eu acalmei a paciente e comecei a perguntar para ela o que estava acontecendo. Ela disse que a mãe dela estava tentando matar ela. E que ela via a mãe dela pegar um monte de remédio e tomar esse remédio para abortar.
Então ela estava dentro do Ela útero. estava dentro do útero materno. Aí tudo bem, vamos acalmá-la e fazer com que essa experiência se torne menos agradável. Chega um momento da regressão que eu falo assim, agora você vai renascer. E você vai renascer, mas sem trazer esse sofrimento, sem trazer essa dor, sem trazer essa angústia, essa depressão. E você experimenta, você coloca ela numa técnica, é a técnica chamada de renascimento do parto. É como se ela fosse renascer de novo. Você cria uma simulação como se tivesse um médico pegando na cabeça dela, fazendo o mesmo movimento de saída do. Né? E naquele momento você tem ela nos seus braços, você coloca as mãos sobre a cabeça dela para ela sentir que ela está apoiada nos seus braços e você diz para ela, agora você vai abrir os olhos e você vai olhar para os olhos da sua mãe e tente compreender o porquê que a sua mãe fez tudo aquilo. Naquele momento que ela abriu os olhos mental para ver a mãe, ela começou a gritar dizendo, tira essa mãe daqui, essa mulher não é minha mãe, essa mulher não é minha mãe. E aí, como que você procedeu? Resultado. Nós tínhamos ali algo para se descobrir. Como ela não sabia explicar por que aquela mulher não era a mãe dela, eu chamei a mãe dela para vir na sessão seguinte. Fez o mesmo processo e naquele momento que você não é minha mãe, a mãe dela vendo a filha naquele sofrimento, a mãe dela começou a chorar. E a mãe dela confessou para ela que de fato ela não era a filha verdadeira dela. E que a mulher que ela acabou de ver na regressão era a empregada doméstica da família. E a mãe nunca tinha contado isso? A mãe nunca tinha contado. Foi um pacto que a mãe fez com a própria empregada. Como a empregada veio do norte, nordeste, ficou grávida e não tinha o que fazer, ela tentou realmente abortar. Tudo isso se comprovou. Né? Mas ela descobriu que ela era filha adotiva dentro daquela regressão. Então, onde é que estava a verdade? A mente sabia dessa verdade. Ou seja, a criança viveu todo aquele processo e guardou dentro do inconsciente dela. Exatamente. E ela estava ciente, ela estava presente naquela cena, naquele momento. Ela não sabia que ela era adotiva. Sim, porque estava dentro do inconsciente. Estava dentro do inconsciente dela. Naquele momento que juntou as três partes, a empregada, que é a mãe verdadeira, mais a mãe que adotou, e uniu os três elementos que na vida dela faltavam. Por isso que ela diz que na vida dela nada nunca dava certo. Quando uma coisa começava a ir bem, de repente parecia que tinha alguma coisa que derrubava ela. E ela voltava num estado depressivo tão profundo que demorava meses e anos para conseguir sair. Melhorava novamente, quando parecia que tudo ia ficar bem, eram os elementos afetivos que estavam rompidos dentro dela durante esses 22 anos da vida dela. Então é nesse momento que você percebe o quão verácil, né, a veracidade que tem a regressão. Porque ela traz revelações que são revelações que surpreendem a gente. Tem um outro caso que é até um caso interessante, porque o filho relata um abuso sexual na infância. E ele não sabe de quem. Então, ele não sabe de quem, mas na hora que ele entra na regressão, ele vê a imagem da pessoa. E ele reconhece quem era a pessoa. E ele reconhece aquela pessoa. Ai, que interessante. Entendeu? E aí ele relembra tudo. E na questão da reelaboração de todas essas dores, porque a gente encontra o raiz do problema, né? Na psicanálise, a gente reelabora dentro da técnica da psicanálise. Como que na regressão você é trabalhado essa reelaboração dessa situação, por exemplo, de que não é a mãe dela? Sim, esse Como processo, que você trabalhou esse processo de reelaborar dela aceitação? Esse processo nós damos um outro significado para ele, um outro nome para ele. Nós trabalhamos com aquilo que a neurociência chama de neuroplasticidade cerebral. Ok. Tá? Então, o que nós fazemos? Nós pegamos aquela memória, avaliamos ela em cada sessão para ver se ela se manifesta com a mesma autenticidade que ela sempre se manifestou, porque pode ser uma memória que ela criou também. Ok. E nós temos que saber separar o que é imaginação, o que é fantasia ou real. E daí nós pegamos e colocamos ela para uma recriação dessa mesma memória. Entendi. Que é o que você acabou de falar, um processo de reelaboração do significado daquilo, que é o processo da ressignificação. Então, se ela dizia, minha mãe me abandonou,
você pode colocar para ela a seguinte perspectiva. Agora vamos olhar com o olho de quem está vendo uma mãe sofrendo, uma mãe que está triste. Vamos olhar com o olhar de quem está vendo uma mãe que, mesmo ela querendo ter essa criança, ela não tem a mínima condição de ter essa criança. E que ela também já sofreu muito na vida. E que ela também já passou por tantas dificuldades e ela não quer que essa criança venha a passar fome como ela passou, a passar o desespero, a viver o desespero que ela já viveu. E aí o que acontece? Acontece uma coisa mágica. Aquela percepção que antes estava voltada para uma revolta, aquilo tem um choque de consciência. Esse choque de consciência gera exatamente o processo da ressignificação. Eu passo a compreender aquela mulher, não como uma mãe ruim, carrasca que foi na minha vida, mas eu passo a compreender aquela mulher como uma mulher que realmente ela merece o meu perdão. Como faz a diferença dentro de qualquer que seja a terapia? A ressignificação, o olhar daquele que sofreu, né? A perspectiva, a maneira dele. Como ele percebeu aquela realidade. Exatamente. Porque a questão puramente até psicanalítica, né, é justamente fazer com que a pessoa ela encontre dentro dela qual é o sentido daquela percepção e por que ele realmente acredita que aquilo seja a realidade dele. Então, mesmo se você entrar por uma linha, por exemplo, psicanalítica para trabalhar com a regressão, usando Freud, ou usando Jung, ou usando o próprio Lacan, você vai identificar algumas formas, né, de interpretação emocional e afetiva para aquela experiência. Sim. E o interessante é isso, que o processo é um processo de autoconhecimento, porque o próprio paciente te dá essa resposta. Eu não preciso psicanalizar tudo que ele está fazendo, ele porque ele mesmo fala, nossa senhora, ele dá os agora, insights. Exato, agora eu compreendo, né? Agora eu compreendo por que eu estou passando por tudo isto. Então, quando ele encontra esse processo autorressignificativo, né, aquilo que a gente costuma sempre dizer, ele encontrou a chave, né, que ele precisava para abrir as portas da mente dele. E aí, a hora que ele abre essa porta, ele vai se vislumbrar com tudo aquilo que ele vai encontrar lá dentro. E ele vai perceber que ele vai descobrir também uma capacidade muito grande que ele tem de mudar tudo que ele tem lá Sim, lá porque dentro. ele é o autor da própria história. Exato. Né? Então, eu sempre costumo, nos pacientes que estão iniciando, eu costumo sempre as primeiras regressões fazendo assim. Você está bem relaxado, profundamente tranquilo. Imagine que agora você está do lado de cá, de um rio. Na sua frente você vê um lindo rio, uma paisagem bonita, agradável. E agora você vai ver uma ponte que faz com que você possa atravessar até o outro lado daquele rio. Porém, essa ponte só dá para passar uma pessoa. E agora eu convido você para atravessar essa ponte. Aí eu começo a levar ele. Lá do outro lado da ponte, conforme eu for contando, vai começar a surgir uma casa. E você vai começar a ver uma casa. Essa casa é muito antiga. E de repente, conforme você vai chegando mais perto, você vai começar a perceber que você já viveu naquela casa em algum momento da sua vida. Ou na sua adolescência, ou na sua infância. Quando eu faço a contagem de 1 a 5 para ele atravessar a ponte, ele já está de frente da casa. Quando ele vê a casa, ele já começa a chorar. Ele já começa a se emocionar. Ou seja, a mente dele já está aberta para mim. Então, naquele momento, eu já estou na regressão. Aquela casa, de uma certa forma, se fosse para Lacan, seria Exato, o seu significante. Que é exatamente aquela chave que ele vai procurar para abrir essa casa. Então, essa casa é o eu interior dele. Sim. É a mente mais profunda que ele tem, é a mente inconsciente dele. Né? Eu sei que, teoricamente, é difícil as pessoas entenderem, mas Sim. como que isto pode me beneficiar se eu sofro de depressão? Então, geralmente, alguns estudiosos do contexto teóricos, principalmente a Melanie Klein e o Winnicott, fala-se que o sentimento do deprimido é o mesmo sentimento enquanto bebê. Isso geralmente acontece também nas regressões, é aquela depressão
depois dos 6 meses, dos 6 meses de idade, que a criança não sabe, ela não consegue se frustrar com as perdas, com os limites, é aquela situação entre os pais? Eu costumo fazer essa associação da seguinte maneira: a criança ela foi gerada dentro do útero materno e todos os sentidos dela estavam inteiramente ligados aos sentidos da mãe. Certo, ok. Conforme ela foi se desenvolvendo dentro do útero materno, ela foi identificando quais são os valores e quais são os significados de cada sentido que ele estava percebendo. Então, se ele percebia a mãe feliz, ele então fica feliz. aquilo dava a ele uma sensação de conforto, o que para ele significava que alguma coisa boa estava acontecendo. Seria a simbiose. Seria um processo, ele acredita que ele é a mãe. Isso, não é isso? O processo simbiótico intrauterino que a gente fala, ele é exatamente isso. Você vai fazer exatamente a ligação de todos aqueles sentidos que estavam faltando. Tá? Entendi. Então, quando ele percebe que a mãe sentiu determinadas emoções, teve determinadas emoções, ele está começando a formar e a gravar essas memórias e a fazer os seus primeiros registros. Gera o quê? Gera um grau de ansiedade durante todo esse processo. Sim. Que é natural na criança, sem ela saber que ela está numa formação intrauterina e ela já está começando a criar um sentido próprio, biológico, fisiológico, psicológico, que é um processo que está gerando nela expectativa, que é a ansiedade. Ou seja, de repente, quando alguma coisa acontecer, qual vai ser o resultado desse evento? Entendi. Tá? Okay. Então, ele acaba nascendo com uma expectativa de que a mãe mostrou que o universo é um encanto de beleza. E depois ele nasce e ele encontra um universo que é exatamente dolorido, o oposto do encanto da beleza. Então aquilo vai gerar nele uma frustração. Vai pegar exatamente a primeira ansiedade primitiva que ele já desenvolveu. Já começa lá no útero. Então já começa lá dentro. Okay. Se a mãe é inquieta, a mãe é agitada, a mãe sofre de depressão, piora ainda mais o quadro. Por quê? Porque a intensidade afetiva e emocional que ele está recebendo de energia é muito grande. Torna-se uma criança inquieta, impaciente, uma criança muitas vezes irritada, intolerante. Né? Então, tem uma ligação muito forte realmente essa fase. Eu costumo sempre dizer para as gestantes: você quer ter um filho com saúde, cuide da sua mente. Porque aí sim, tudo que estiver na sua mente é o que vai para a mente de seu filho. Sentimentos. Não adianta você só pensar numa casa maravilhosa, num berço de ouro. Não adianta você pensar em nada que seja externo. Pense apenas em tudo que possa realmente ter valor dentro de você e dentro dos seus sentidos. Porque é isso que a criança está recebendo. Por isso que aquela técnica de você colocar uma música, né, uma música clássica, uma música de piano, uma música suave, a criança quando nascer, se você voltar a colocar aquela música, ela vai identificar aquela música com muita facilidade. Sim. Porque ela esteve nessa frequência. Na vivência. Você colocou ela nessa vivência. Entendi. Então é fundamental sim a parte da vida intrauterina na formação psicológica. Na realidade é assim, todo indivíduo é o que é, dependendo do meio em que ele vive e daquele que cuida dele. Então, como é importante aquele cuidador que faz parte dele, né? Isso é importante. Dantas, nosso programa está estourando aqui. Eu quero que você passou um pouquinho do tempo. Eu quero que você passe para mim e para os ouvintes um contato, quem queira entrar em contato com você para fazer terapias de regressão. Para me achar é a coisa mais fácil do mundo. Basta você ir no Google, todo mundo conhece o Google, basta digitar o meu nome, Ademir Dantas. A primeira página do Google é todos os meus trabalhos. Então você vai ter lá o meu Face, você vai ter lá o meu YouTube, você vai ter os meus sites e os telefones e o endereço de consultório. Entrando ou no meu blog, ou no YouTube, ou entrando no Face, você vai ter lá vários vídeos que eu também coloco, explicando sobre o tratamento, sobre a regressão, sobre a depressão. Então é fácil, não precisa nem deixar um telefone, basta a pessoa entrar no Google e digitar meu nome, porque assim ela já vê os vídeos e já conhece melhor
todo o trabalho que nós fazemos. Que legal, Ademir. E atendemos também no Brasil inteiro, né? Porque eu tenho pacientes em Portugal, na África do Sul, eu tenho paciente em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho um paciente na Itália, eu atendo um padre na Itália também. Eu atendo também via Skype, para as pessoas que não podem vir diretamente no consultório. Ok? Ademir, gratidão pela sua presença, Eu que quero agradeço. agradecer a sua presença aqui. E mais uma vez, pessoal, terminamos com o nosso programa. Espero vocês em outros programas e espero que vocês tenham gostado. Um grande, forte abraço a todos. E até a próxima no programa No Divã com Roseli de Moraes. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.